Boa noite. Mais uma vez é muito bom, muito empolgante, né, ver aqui um bom número de pessoas dispostas a ter um momento de adoração a Deus através dessas canções, interessadas em comunicar com Ele através das orações e também interessadas em ouvi-lo através da sua palavra. É o que nós vamos fazer aqui agora nesse momento juntos. Um fato muito verdadeiro sobre nós é que nós amamos compartilhar, não é? E não amamos compartilhar as nossas coisas, o nosso dinheiro, mas a gente gosta de compartilhar notícia, não é isso? A gente gosta de falar sobre acontecimentos, muito obrigado. Gostamos de falar sobre informações e principalmente fofocas. Independente se a notícia é boa ou se a notícia é ruim, a gente tem uma gana, né? A gente tem uma vontade, às vezes a gente sai assim que escuta alguma coisa procurando, para quem que eu vou contar isso, para quem que eu vou falar. Pega o telefone, quem que está online aqui, manda no grupo da família, gente, olha a foto aqui, vocês viram o que acabou de acontecer? E aquele negócio vai circulando numa velocidade muito rápida, através das redes sociais, principalmente, ou através de uma ligação, ou através de uma conversação normal. Infelizmente, quando nós estamos falando sobre essa nossa característica, é evidente que nós temos uma certa preferência pelas notícias ruins, não é? Parece que elas nos dão um pouco mais de satisfação, parece que elas mexem mais com a gente. E independente se a pessoa que vai ouvir vai ser destruída ao invés de ser edificada, fortalecida, porque talvez é uma notícia ruim que vai chocar, vai deixar a pessoa amedrontada, ou também, independente se o personagem da história que a gente está contando, ele vai ter o seu nome envergonhado, a sua imagem manchada, a gente não importa com isso. O que nós queremos no final das contas é compartilhar, é passar para frente a notícia que nós recebemos. E essa preferência nossa, falando com você que é um cristão, um filho de Deus que já é um salvo, fica ainda mais evidente quando nós consideramos o nosso silêncio, mesmo tendo a notícia mais importante de todos os tempos nas nossas mãos. A notícia, a boa notícia, a maravilhosa notícia de que Deus um dia enviou o seu Filho aqui ao nosso mundo para nos salvar através daquela morte numa cruz romana, nos substituindo. Essa é a melhor notícia de todos os tempos. Nunca surgirá uma notícia com tanta beleza, ou com tanto poder, ou com tamanhos efeitos quanto essa notícia. E mesmo tendo ela em mãos, mesmo sabendo de cor e salteado, nós não compartilhamos em muitas situações. E eu quero, depois dessa introdução, utilizar nessa noite uma passagem do Antigo Testamento, o segundo livro dos Reis, capítulo 7. O meu objetivo aqui é observar com vocês, através dessa passagem, através dessa cena, um episódio que retrata um pouco desse nosso egoísmo, um pouco do nosso silêncio, um pouco da nossa omissão em relação a esse assunto, a esse ato nosso. E principalmente hoje o meu objetivo é fazer um alerta, principalmente a nós que já somos cristãos, mas ao mesmo tempo, você que talvez ainda não entendeu esse plano na sua totalidade, você que ainda tem dúvidas, terá algumas partes, alguns momentos em que certamente essa mensagem também falará ao seu coração. Quero ver como é que nós podemos virar esse jogo, utilizando essa passagem aqui como uma espécie de metáfora. Aqui nós podemos ver na prática como funciona muitas vezes esse nosso egoísmo, para que a gente consiga inverter esse jogo e virarmos esse cenário. Antes da leitura, para que você não fique perdido sem saber o que está acontecendo, antes de nós lermos capítulo 7 do segundo livro de Reis, verso 3 até o verso 10, eu quero contar para você o que estava acontecendo aqui nesse episódio. O contexto é sombrio, obscuro, guerra, fome, miséria, só coisa ruim. Por que que isso está acontecendo nesse episódio?
o povo de Israel se distanciou de Deus, para bem longe. Eles perderam de vista a pessoa de Deus completamente. E eles começaram a se envolver com falsos deuses das nações que eles conviviam, das nações vizinhas. Eles começaram a olhar para as divindades que as outras nações adoravam, que ambas tinham falsos deuses como os seus deuses, e falaram assim: oh, mas parece que esse Deus aqui, ele é diferente, parece que ele é melhor que o nosso. Olha o que ele está fazendo por essa nação, olha o que ele está fazendo por essa outra. E eles começaram a se envolver com a idolatria, oferecendo sacrifícios para esses falsos deuses, cultuando esses falsos deuses, chegando ao ponto de homens oferecerem em sacrifício até mesmo seus próprios filhos. Tamanha a distância que o povo de Israel, no geral, tomou de Deus. E aí então, severamente, Deus começa a punir esse povo. Ele começa a corrigir esse povo com o intuito de chamá-los novamente para si, de conseguir novamente a atenção deles. E severamente ele está nesse episódio aqui castigando a cidade de Samaria, que naquela divisão era do reino do norte, e nesse ponto aqui estava sendo governada pelo rei Jorão. Deus envia Ben-Hadad, ele era o rei da Síria, um homem extremamente poderoso, com um exército extremamente numeroso para cercar a cidade de Samaria. A expressão que aparece na Bíblia é sitiar. E depois de um bom tempo que eles estavam ali cercando aquela cidade, era impossível entrar comida, suprimentos básicos. E aí você imagina o que começou a acontecer. Uma fome terrível dominou e conquistou aquela cidade, ao ponto de que o Elias falou que se você não tiver estômago forte, não vá ver as fotos do acidente. Talvez nos falte um pouco estômago para ler o que está escrito no capítulo 6, verso 25, e depois verso 28 até o 29. Tente imaginar aí o tanto que a situação era miserável. O texto diz que naquele tempo, por conta da escassez de comida, uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 moedas de prata. Não tinha nada para comer. Uma cabeça de jumento era vendida por 80 moedas de prata. Esterco de pombos era vendido como comida por 5 moedas de prata. E agora, talvez o que mais nos choca nessa história é que as pessoas estavam praticando o canibalismo. 2 mulheres chegam até o rei, isso no verso 28 até o verso 29 do capítulo 6, com uma causa muito inusitada. Estavam com fome, estavam para morrer. Elas tinham filhos, cada uma tinha um filho. Então elas combinaram entre si: vamos matar um dos nossos filhos hoje, e amanhã nós matamos o outro, nós comemos e vamos sobrevivendo. Toparam esse acordo. No primeiro dia, uma das mulheres mata o seu filho, cozinha o seu filho, e as duas se alimentam. Quando chega no segundo dia, aquela outra mãe não consegue, ela não tem coragem de fazer isso, e elas então chegam ao rei com essa causa, e o rei fica extremamente transtornado, rasga suas roupas ali, porque não tinham o que fazer. As pessoas chegaram até mesmo nesse ponto de se alimentar dos seus próprios filhos. E aí, então nós chegamos na história de hoje. Capítulo 7, verso 3 até o verso 10. Quatro homens leprosos estavam na entrada do portão da cidade, a cidade de Samaria. E eles disseram um para os outros: por que a gente vai ficar aqui sentados até morrer? Se nós decidirmos entrar na cidade, lá só tem fome, nós morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos até o arraial dos sírios, dos inimigos que cercaram a nossa cidade, e vamos nos entregar a eles. Se nos deixarem viver,
viveremos? Se nos matarem, apenas morreremos. A gente já ia morrer de todo jeito. Verso 5. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que os soldados disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, abandonando os seus cavalos, abandonando os seus jumentos e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles 4 leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Verso 9 é o texto principal dessa passagem e é daqui que nós vamos tirar a grande lição dessa noite. Só que eles disseram uns aos outros: não é certo isso que nós estamos fazendo. Esse é um dia de boas novas, esse é um dia de boas notícias e nós nos calamos. Nós estamos escondendo essa boa notícia. Se nós esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Assim, eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam, cheias, recheadas de coisas. Amém? Somente até aqui, e que Deus possa estar falando com facilidade ao nosso coração nessa noite. Como prometido, essa história que nós acabamos de ler será utilizada nessa noite como uma ilustração, como uma metáfora que retrata o nosso egoísmo. Desenhando, literalmente, nós vemos o que é que nós devemos fazer através do exemplo desse homem. Eu quero dividir essa passagem em pelo menos 5 partes. A primeira delas, nessas conexões que nós vamos fazer, olhando do verso 3 até o verso 4, é que nós somos como esses leprosos. Existe uma grande semelhança entre nós e esses homens. O texto começa dizendo que eles estavam ali para morrer, e eles têm então essa iniciativa de tentar alguma coisa, de mudar aquele cenário, indo até o acampamento dos inimigos. E aqui nós vamos nos lembrar que nesse cenário hostil que eles estavam enfrentando, de fome, de sede, eles ainda tinham um grande problema para conciliar ao mesmo tempo. Um problema gigantesco que era essa enfermidade. O texto diz que os 4 homens, eles tinham lepra. E naqueles dias, onde a gente não tinha uma medicina tão avançada como temos hoje, não tinha cura para aquela doença. Infelizmente, as pessoas que eram alcançadas por aquela enfermidade, essa doença que equivale hoje à nossa hanseníase, tinham que se isolar. Eles viviam em pequenas comunidades de outros leprosos, porque era uma doença transmitida pela proximidade, pelo contato com outras pessoas. Então eles não podiam chegar perto de nenhuma pessoa sadia. E a única alternativa que tinham era se isolar e procurar de tempo em tempo trapos, panos velhos para enrolarem nos seus corpos, para que isso pudesse, de alguma forma, estancar o sangue que constantemente saía do seu corpo, para tampar o mau cheiro das camadas de pus que
ficavam no corpo deles e também para se protegerem, porque a pele deles ficava extremamente sensível, ficava muito fraco, frágil. Então, em qualquer lugar que eles se esbarravam, abria ali um novo ferimento, prejudicando ainda mais a situação deles. Eles olham para a condição deles, doentes, famintos, perdidos, e decidem arriscar. Corajosos, não? Eles decidem procurar essa que talvez seria a única saída para eles. Podia dar errado, tinha muito mais chance de dar errado. Eu vou pedir abrigo, vou pedir socorro no acampamento dos meus inimigos, mas podia dar certo. E eles então vão até o acampamento dos inimigos para clamar por misericórdia. E a parte mais bonita, uma das partes mais bonitas desse texto, é que eles não encontraram misericórdia dos soldados, mas encontraram misericórdia de Deus. Como é que isso aconteceu? Verso 6 até o verso 7, nós fizemos a leitura. O Senhor sobrenaturalmente fez com que aqueles guerreiros, aqueles soldados que estavam ali, prontos para arrebentar com aquela cidade, ouvissem um som. Não existia ali, não estava vindo ajuda para Samaria, mas Deus fez com que eles ouvissem o som, como nós lemos aqui, de carros de guerra chegando. Imagine as rodas, talvez o chão naquela espécie de tremor que talvez nós estamos acostumados, o som de cavalos cavalgando e o ruído de um grande exército. E os soldados pensaram: deu ruim. Rapaz, de certo, nesse tempo que a gente estava aqui, o rei de Israel, o chefe aqui da cidade, chamou reforço. Ele deve ter contratado aí alguns homens para lutar contra a gente. Então, retirada, recuar, vamos embora. Deus, de uma forma sobrenatural, bondosa, misericordiosa, Ele intervém na história e Ele salva aqueles homens nesse momento da morte. A boa voz de Deus sopra esse som sobrenatural que coloca todos aqueles homens para correr. Tá legal a história, mas talvez você está procurando essas conexões prometidas. Eliezer, mas aonde é que eu entro? O que eu tenho a ver com esses 4 homens aí que foram salvos da morte? A Bíblia apresenta uma realidade sobre mim e sobre você desastrosa, semelhante a desses homens. Ela fala sobre um problema espiritual que nós temos, uma doença espiritual que nós temos, uma doença mortal que corrói todos os dias o nosso caráter, uma doença mortal que apodrece e mancha as nossas atitudes, que afeta as nossas motivações, que destrói os nossos pensamentos. Essa doença, a Bíblia chama de pecado. Toda atitude contrária àquilo que Deus constituiu para nós, tudo que é contrário às leis de Deus para nós, recebe esse título, recebe esse rótulo. Na verdade, tudo que nós fazemos que é contrário à vontade dEle, não existe outra definição que não seja um crime, é um ato de desobediência, é um pecado contra Ele. E isso nos coloca em apuros, porque nos coloca em guerra contra Ele, em inimizade contra Ele. Assim como estava acontecendo aquela guerra entre a Síria e Samaria. E é muito melhor estar em guerra com o poderoso Putin, presidente da Rússia. Muito melhor estar em guerra contra o poderoso Trump, presidente dos Estados Unidos, ou aqueles malucos que estão o tempo todo guerreando em várias partes do nosso país, do que estar em guerra contra Deus. O pecado faz isso, ele nos coloca nessa posição de fragilidade e por isso ele nos sujeita a enfrentarmos não só a morte física, que todos estamos em uma grande fila esperando o nosso momento, mas também a enfrentarmos o que a Bíblia chama de morte espiritual, morte eterna, que no português bem claro significa viver por toda a eternidade num lugar chamado Lago de Fogo, preparado especialmente para aqueles que não conseguirem se curar
dessa doença enquanto estiverem em vida. Nós chegamos nesse mundo como esses leprosos. Por mais que não seja algo bom de reconhecermos, algo bom de aceitarmos, todos nós já chegamos contaminados com essa doença e temos esse grande problema para ser resolvido com Deus. Essa é a primeira conexão que nós podemos fazer aqui. Segunda parte, olhando agora para o capítulo 7 ainda, verso 9. Nós precisamos admitir, precisamos reconhecer que o nosso silêncio, estou falando com você que é um cristão, você que é um salvo, a nossa omissão, quando nós deixamos de falar sobre o plano de salvação de Deus para o mundo, isso é um pecado. E nós observamos essa compreensão por parte desses homens, e no final nós vamos pensar na nossa realidade. Olha o que eles dizem no verso 9, esse ato de não compartilhar a boa notícia que eles tinham. Não é certo. Não é certo o que nós estamos fazendo. Esse é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se a gente ficar esperando até o dia seguinte, seremos tidos por culpados. Eles começaram a desfrutar do que tinha naquela tenda. Eles começaram a comer, eles começaram a beber, eles encontraram roupas para substituir aqueles trapos velho, encharcado de sangue, toda aquela sujeira, todo aquele mau cheiro. Eles começaram a se beneficiar com aquilo. Então eles saem da primeira tenda e eles vão para a segunda tenda e encontram mais coisas, mais riquezas, mais comida, mais roupas. Então eles caem em si. Opa, peraí, existem várias tendas aqui, são milhares de soldados, e ao mesmo tempo que existem aqui várias tendas, muita comida, muita bebida, muitas roupas, muito dinheiro, existem também milhares de pessoas que estão naquela cidade, morrendo de fome todos os dias, sem ter o que beber, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Não está certo. Isso não está certo. Nós ficarmos com tudo isso é um egoísmo sem tamanho. Eles chegam a essa conclusão depois de experimentar aquelas grandes riquezas que estavam ali. Eles conseguem admitir que o silêncio deles não era correto, que a omissão deles era algo errado. Eles admitem: seremos tidos por culpados. Esses homens tinham a chave de um grande tesouro. Eles encontraram a mina de ouro. Eles encontraram a solução para todos os problemas de todas as pessoas daquela cidade inteira. E rapidamente eles chegam a essa conclusão de que reter para eles aquela informação, de que guardar só para eles aquela notícia e todas aquelas coisas boas, não era algo correto, era um erro. Eles admitem isso, batem no peito e dizem: não é certo o que nós estamos fazendo. Eles entenderam que o silêncio deles era algo incorreto. O silêncio deles podia resultar na morte de várias pessoas, e por isso eles dizem: não é certo, isso está errado. Meus irmãos, esse é um alerta para nós. Esse é um alerta para você que já é um filho de Deus, você que já está experimentando das bênçãos de Deus, da salvação de Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós nos calamos, quando nós deixamos de falar de um jeito ou de outro, quando nós privamos as pessoas da única solução que elas têm, a única chance de escaparem com vida, nós estamos negando a elas o maior tesouro que elas poderiam encontrar um dia. Estamos negando Cristo, o Salvador do mundo. Como eu disse, aqui nós temos uma bela metáfora que desenha para nós o que muitas vezes nós fazemos, que nos ensina o que nós deveríamos fazer. Cristo já nos tornou ricos, e eu não estou falando de dinheiro aqui.
Ele já nos abençoou com tudo que nós precisamos. Então, compartilhar esse plano com outras pessoas não vai fazer de nós menos abençoados, não vai fazer de nós menos salvos. Pelo contrário, falarmos disso para outras pessoas vai fazer de nós ainda mais abençoados. Por mais que doa admitirmos o nosso egoísmo, a nossa omissão é um pecado, é um ato de desobediência contra Deus, e pelo menos por 2 motivos eu afirmo isso. Primeiro, porque nós temos nesse livro várias vezes aparecendo a ordem de que todo cristão deve ir e falar. Nós precisamos compartilhar essa mensagem com o mundo. Então, se existe uma ordem do tipo, faça isso, e eu não faço, não existe outro nome para esta falta de atitude, para a nossa omissão. E em segundo, é um pecado porque nós sabemos o mal que as pessoas enfrentarão se elas não forem notificadas. E aí existe um texto na Bíblia que diz que quando nós podemos fazer o bem, quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos, novamente aparece esse rótulo: nós estamos pecando contra Deus, pecando contra o nosso próximo. O Elias tem uma história que faz tempo que ele não conta aqui, e que talvez serve como uma ilustração maravilhosa para esse momento da mensagem. A história diz que 2 homens estavam passeando próximo a um lago, e nesse lago existiam algumas crianças brincando. Era um lago não muito profundo, mas uma das crianças cai naquele lago, sem saber nadar, e começa a se afogar. De longe, um familiar, acredito que a mãe, vê aquela cena e começa a gritar, e ela começa a correr, gritar por socorro, pedindo que de alguma forma aqueles homens fizessem alguma coisa. Eles com muita facilidade poderiam salvar a vida daquela criança. E quando aquela mulher finalmente chega, ela mesmo entra, ela mesmo pula naquele lago. Só que infelizmente ela tira aquela criança já sem vida, por mais que o lago não era muito fundo. Indignada com aquele ato de injustiça, ela procura as autoridades, ela procura a justiça. E inconformados por estarem ali prestando um depoimento, aqueles 2 homens perguntam para a autoridade ali: mas por que mesmo que nós estamos aqui? Nós não fizemos nada. Então, a pessoa que estava tratando aquela causa pôde responder com muita precisão: é exatamente por isso que vocês estão aqui. Vocês serão condenados porque vocês não fizeram nada. Vocês omitiram socorro. Uma vida foi ceifada porque vocês não fizeram nada. E aí que entra, irmãos, o nosso papel como cristãos. E talvez ouvindo essa história você está pensando aí: ah, Eliezer, mas e se as pessoas não acolherem a minha mensagem? E se elas não derem atenção para os meus alertas? E se elas me ignorarem? E se elas não acreditarem em mim? O seu papel, o meu papel é jogar a corda, ok? Segurar a corda e depois arrastar a pessoa que está se afogando. Não é o meu dever, não é o seu dever. Nós só oferecemos o auxílio, nós mostramos o caminho. Agarrar é responsabilidade dessa pessoa e depois puxá-la para fora, salvá-la, é o papel que Deus desempenha. Então não se frustre, não fique envergonhado, não pense na reprovação das pessoas, que o egoísmo não nos vença e que o medo da rejeição também nos vença. Amém? A nossa omissão, meus irmãos, é um pecado e nós precisamos admitir isso para que de alguma forma nós possamos mudar esse cenário.
Terceira conexão que eu quero fazer com os irmãos, ainda no verso 9. Antes de passarmos essa notícia para frente, nós precisamos compreender o valor dela, o real valor dela. Precisamos reconhecer que o Evangelho, como eu disse na introdução, é a notícia mais extraordinária do mundo, de todos os tempos, de todos os lugares. Aqueles homens disseram no verso 9: esse dia é um dia de boas notícias, é um dia de boas novas. E tente imaginar comigo aqui, eles colocaram numa balança aquela notícia boa de provisão, de comida, de bebida, de roupa, de riquezas. Eles colocaram numa balança e pensaram: poxa vida, aqui nesse cerco, aqui nessa cidade, nos últimos dias, nos últimos meses, só chega notícia ruim aqui, Deus me livre. Todo dia aparece alguém dizendo assim: olha, chegou mais soldado aí para cercar a cidade. No outro dia aparece alguém: Sozé morreu. Qual Sozé? Sozé, marceneiro. Nossa, rapaz, que coisa mais triste, eu não gostava tanto dele. No outro dia aparecia alguém: a água acabou. No outro dia uma pessoa: a dona Ana, costureira, morreu. No outro dia aparecia alguém: a farinha acabou, não tem mais nada, acabou tudo, os potes estão todos vazios, não tem onde comprar, a gente tem até dinheiro aqui, ó, mas não tem onde vende. No outro dia alguém: Sou João morreu. Sou João Coveiro, enterrou tanta gente, agora chegou a vez dele. No meio de tantas notícias ruins, aqueles homens chegam à conclusão de que aquela notícia que eles tinham para dar para os habitantes daquela cidade era maravilhosa, que ela merecia um plantão no Jornal Nacional de noite, parar tudo para poder contar, para poder divulgar para as pessoas. Todo mundo precisava ficar sabendo, porque eles entendiam o valor, a beleza e os efeitos que aquela notícia iria proporcionar na vida daqueles que ouviram. Meus irmãos, se eu e você não tivermos essa mesma percepção de valor, da beleza, da eficiência dessa notícia, o plano de salvação através de Jesus, nós não vamos divulgá-la. Se nós não nos dermos conta dos impactos, não só terrenos, mas eternos, que ela pode gerar na nossa vida, nós não falaremos. E aí, sabe o que é que nós vamos falar? Quando nós estivermos com as pessoas diante de nós, a única coisa que você vai ouvir é: você viu? Dólar subiu de novo. Você viu? O Trump está oferecendo 50 milhões para quem denunciar ou dar alguma pista do Maduro. É, aquele presidente da Venezuela. Pois é, ele está fazendo isso. Você viu? O Santos do Neymar tomou 6-0 do Vasco. Pensei que a guerra tinha acabado, né? Mas você viu lá? Voltou tudo de novo, teve nada de acordo. É isso que nós vamos fazer. Vamos preencher todo o nosso tempo falando de qualquer outro tipo de coisa, qualquer outro tipo de notícia. E não vai ter nem um espacinho para, de alguma forma, nós chamarmos a atenção das pessoas para a notícia que realmente importa, para a notícia que realmente tem relevância, que tem efeitos práticos, duradouros e eternos na vida das pessoas que nós nos relacionamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar, uma das primeiras coisas, é essa visão, é esse olhar sobre o valor que essa notícia tem, que esse plano tem. Quarto lugar, ainda no verso 9, depois que eu compreendo o real valor, depois que eu entendo que essa notícia é maravilhosa, nós avançamos para a etapa mais importante, para a etapa prática de divulgação. No verso 9, esses homens nos ensinam que nós precisamos de disposição, porque eles podiam ter parado naquela etapa de reconhecerem que a omissão deles
era errada. Podiam ter parado na etapa de que aquela mensagem era valiosa demais e podiam ter ficado ali, não, mas esse povo, quando a gente chegar lá, você sabe, a gente é leproso, né? Não vai nem querer chegar perto da gente, vai achar que nós estamos inventando história. Não compensa, hein? Será que vale a pena a gente arriscar? Eles nos ensinam que vale. Nós precisamos dessa disposição. Olha no verso 9, eles saem dos seus assentos e diz, vamos agora mesmo, vamos agora, vamos hoje, vamos anunciar isso no Palácio Real. Eles não ficam parados, eles não guardaram, eles não retiveram aquela notícia só para eles. Eles não guardaram aquela informação transformadora. O texto diz que eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, dizendo o seguinte, nós fomos lá no arraial dos sírios, e lá não tem ninguém. Nós encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados, e as tendas cheias de coisa. Vamos lá, vocês precisam ver, vocês precisam pegar um pouco. Disposição. Para aqueles que gostam de assistir filmes, Era do Gelo, você já viu Era do Gelo? Está tudo derretendo e os animais estão tentando fugir da inundação. Então, o Cid, a preguiça, eles estão num local aparentemente seguros, e estava todo mundo com medo, todo mundo pensando que ia morrer, e num determinado momento ele grita, a gente vai viver! Eu não sei se você se lembra dessa cena. Eu imagino esses homens entusiasmados, saltitando, gritando, sorrindo e dizendo, calmem, se acalmem. Não vai morrer todo mundo não, nós temos a solução. Nós sabemos o caminho para provisão, para comida, para bebida, para roupas, para suprimentos, para remédios. Acalmem-se. Meus irmãos, nós precisamos dessa mesma disposição, precisamos usar os contatos que nós temos, os recursos que nós temos, as ferramentas que nós temos, as habilidades. Cada pessoa vai conseguir cumprir esse papel de um jeito. Deus não nos programou, fez um lote só, vamos fazer aqui tudo igualzinho, não. Cada pessoa vai expressar o cumprimento dessa ordem de uma maneira, independente de qual seja. Alguns nunca subirão num púlpito como esse para poder falar verbalmente essa mensagem para uma comunidade, mas eles têm uma tranquilidade, uma calma, uma paciência de pegar panfletos com recortes importantes da mensagem do Evangelho, ficarem talvez quase que o dia todo no sol, na rua, e sempre que alguém passa, aqui tem uma palavra de Deus para você. Aqui tem uma palavra de Deus para você. Isso aqui não é fácil, gente. O ano passado nós fizemos isso para convidar o pessoal para a conferência. Tinha um convite bonitão e tinha um panfleto. Tem pessoa que mal olha na sua cara. E a gente vai andando e quando fazemos o caminho de volta, você vê lá um monte de panfletos que foram jogados fora. Imagine você indo embora para casa e ver praticamente todo o seu serviço sendo perdido, mas Deus utiliza pessoas para evangelizar dessa forma. Deus vai utilizar pessoas para ir na casa de outras pessoas, chega ali conversando nada com nada, falando dos santos, talvez, para começar a conversa, falando do presidente dos Estados Unidos, falando de qualquer outra coisa, e depois a pessoa fala, mas e como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? Você tem lido sua Bíblia? E são usadas por Deus ali. Talvez uma pessoa falando para uma pessoa, são usadas por Deus. Outras vêm em púlpitos como esse e falam para quantidades maiores. Outras utilizam a sua influência na vizinhança, utilizam a sua influência na família, utilizam a sua influência para poder falar no trabalho, fazer uma oração que seja uma vez na semana, ler alguma coisa uma vez na semana que seja. Outros utilizam as redes sociais
postam conteúdos sobre a Bíblia, postam versículos, postam pregações, que seja compartilhando o conteúdo que outras pessoas têm fazendo, são ferramentas, são habilidades, são recursos diferentes. E a pergunta que fica: o que nós estamos fazendo com as ferramentas que nós temos? Estamos manifestando essa disposição que esses homens demonstraram, ou estamos terceirizando, né? O Elias que é bom nisso. O trabalho dele é esse, rapaz. O dia inteiro ele pode ficar, né, indo na casa de todo mundo aí, e ele fala bem. Eu vejo o jeito que ele fala bem. Eu já tentei assim explicar, mas eu leio, eu não entendo muito bem. Melhor deixar isso aí para pessoas mais bem preparadas. A gente tem feito o quê, meus irmãos? Independente do método, nosso dever é um só: disposição para falarmos. Essa foi a quarta conexão, e para nós terminarmos, olhando para o verso 12 agora, não é uma tarefa simples, porque nem sempre os resultados vão aparecer, nem sempre as pessoas vão sorrir para nós e acolher o que nós temos para falar. Por isso, em quinto e último lugar, nós precisamos estar mentalmente preparados, igual um vendedor de loja. Ele escuta 9 não, né? Vou dar uma voltinha, depois eu volto. Vou falar com a minha esposa. Vou esperar o cartão virar. Deixa eu dar mais uma... É esse tipo, né? Para depois ele escutar um sim. Nós precisamos ter a nossa mente preparada para sermos ignorados, para ouvirmos nãos, para sermos recebidos com incredulidade. Nós precisamos estar preparados para isso. Olha o que acontece no verso 12. Os caras chegam lá entusiasmados, felizes da vida, como eu disse, saltitando, pulando, entusiasmados para poder contar a notícia. Só que a hora que o rei escuta, o que ele fala? Ele se levanta e diz: espera aí, você está emocionado, calma, vocês estão emocionados. Vou contar para vocês o que está acontecendo. Vocês estão caindo num golpe. É uma pegadinha. Deixe que eu explique para vocês o que os sírios fizeram, o que os inimigos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Eles sabem que aqui não tem comida. Eles sabem que aqui a gente está comendo carne humana. E aí eles pensaram assim: os sírios saíram do arraial, se esconderam. Com o que em mente? Quando o povo de Israel sair da cidade, para poder vir aqui no arraial buscar comida, a gente entra, pega eles desarmados, desprotegidos e toma a cidade. Isso foi o que essa foi a reação do rei. Ele não acreditou. Era uma notícia maravilhosa, perfeita demais, boa demais para ser verdade. Era um plano fácil demais. Como assim? É só chegar lá e pegar? Só chegar lá e pegar. Não, tem alguma coisa por detrás aí que não está me cheirando bem. Mesmo diante daquela notícia maravilhosa e salvadora, o rei não acreditou. É pegadinha, é algum tipo de golpe. Por mais que os informantes, por mais que os leprosos aqui pudessem mostrar algumas evidências de que era verdade. Imagine eles chegando ali com as roupas do soldado, né? Olha aqui, a gente até pegou, eles deixaram tudo. Imagine eles chegando, não mais com o rosto, né, descaído assim, mas o brilho nos olhos restaurado, porque eles comeram, porque eles beberam alguma coisa. Mas mesmo assim, o rei preferiu não acreditar. Isso vai acontecer comigo e com você várias vezes. Na maioria das vezes, essa vai ser a reação das pessoas. Mesmo que elas consigam ver o brilho nos nossos olhos ao falar de Jesus, mesmo que elas consigam ver o nosso entusiasmo ao falar de Jesus, mesmo elas vendo evidências da presença dele na nossa vida, no nosso caráter, no nosso vocabulário, nas nossas atitudes, muitos não darão crédito para a nossa mensagem, a grande maioria.
Muitos vão dizer: olha, achei legal, mas isso aí é muito simples. Poxa vida, eu não tenho que fazer nada, esforço nenhum, sacrifício nenhum. É só eu acreditar nessa história de que o rapaz morreu lá há quase 2000 anos atrás e eu criei, está tudo certo, é isso? Não. Tem algum golpe aí. Depois vai chegar para mim os boletos, só pode. Está fácil demais. Infelizmente, isso acontece e nós precisamos estar preparados para que a gente não se frustre. Porque vão ser maior a quantidade de nãos que nós vamos ouvir do que a quantidade de sims que as pessoas vão dizer para a nossa mensagem. Em primeiro lugar, precisamos diariamente nos lembrar que, assim como aqueles leprosos, nós chegamos aqui a esse mundo enfermos, doentes, e estamos completamente perdidos, precisando da misericórdia de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos admitir que o nosso silêncio, a nossa omissão é um pecado. Em terceiro lugar, nós vamos reconhecer que o Evangelho é a notícia mais valiosa, mais importante, mais extraordinária de todos os tempos. Em quarto lugar, nós vamos levantar dos nossos assentos, vamos ter disposição para fazer de alguma forma, na internet, pessoalmente, no coletivo, individualmente, independente da forma, precisamos nos dispor e precisamos estar preparados, em quinto lugar, para sermos recebidos com incredulidade. Eliezer, o que aconteceu com a cidade? Olha comigo aí, verso 13 até o verso 16, para nós terminarmos a nossa mensagem. Um homem inteligente escuta a loucura que o rei falou, a bobeira que o rei falou, e disse assim: vamos fazer um teste. Envia aí alguns homens com 5 cavalos. Eles não tinham comido os cavalos tudo ainda. 5 cavalos dos que ainda restaram, para ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou esses homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vamos ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas que eles deixaram para trás. Estava cheio de armas que na pressa eles tinham jogado fora. Os mensageiros então voltaram e anunciaram isso ao rei. Então, finalmente e felizmente, o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. Felizmente, a notícia foi levada a sério. Por mais que no primeiro momento eles deram um de Tomé, não acreditaram, foi feito o teste. E felizmente, a misericórdia de Deus se estendeu, não só àqueles 4 leprosos, mas a toda aquela cidade, com exceção de um homem. Teve um camarada que no dia anterior desafiou o profeta Eliseu e falou assim: não vai acontecer nada de bom aqui não. Nem que Deus crie janelas do céu para jogar de lá as suas bênçãos, nada de bom vai acontecer aqui. Nem que Deus intervenha. Esse homem foi pisoteado, o povo correndo para poder pegar a comida, ele foi pisoteado por conta da sua incredulidade. Então toda a cidade, felizmente, se alimentou, se hidratou, se vestiu e ainda se armou, porque eles deixaram ali aquelas armas. Falo com você para nós terminarmos, cristão, que nós não nos deixemos vencer pelo egoísmo. Isso fica bem claro nessa metáfora construída aqui através dessa passagem, que nós não nos deixemos vencer pela indiferença, que nós não nos deixemos vencer pela preguiça mesmo. De algum modo, fale, de algum modo, tente alertar as pessoas, lembrando que, fique com essa imagem na mente, o nosso papel não é fazer com que as pessoas segurem a corda e muito menos arrastá-la. É apenas lançar
colocar diante delas a possibilidade de salvação, que nós possamos agir e fazer alguma coisa. E agora eu falo a você, amigo, você que está nos visitando, você que talvez está acompanhando essa transmissão, que entrou aqui sem ter a convicção, a certeza de que você já foi curado dessa doença mortal. Talvez você tenha ainda algumas dúvidas, mas você ouviu hoje sobre a sua condição espiritual, interior, invisível com Deus, e você viu que ela não é nada boa. Ela na verdade é terrível, e por mais que não exista no seu corpo lepra espalhado por todos os lugares, existe pecado por cada milímetro da sua mente, por cada parte do seu coração, em cada uma das suas motivações, existe ali impregnado alguma fração, alguma medida de pecado que faz com que você se distancie de Deus, que você machuque o seu próximo, que você destrua o seu próprio corpo. E isso tudo sai diariamente para fora, assim como aquele pus, assim como aquele sangue. Isso sai para fora através de palavras, através de atitudes. Mas hoje, a misericórdia de Deus, assim como esteve sobre primeiramente aqueles 4 homens, onde Deus graciosamente livra eles da morte, e depois esteve sobre toda aquela cidade, ela está sobre a sua vida, onde Deus bondosamente fez com que essa mensagem se tornasse conhecida por você nessa noite. Milhares e milhares de pessoas partiram dessa vida para a eternidade sem sequer ouvirem uma única vez a pronúncia do nome Jesus. Sabe onde elas estão hoje? No inferno. Ah, mas não tiveram chance? Estão lá, sendo condenadas porque não existe salvação em nenhum outro que não seja Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, não desperdice essa oportunidade. Hoje a misericórdia dele te mantém de pé, com vida. Hoje a misericórdia dele trouxe você até aqui para ouvir essa mensagem, para ouvir esse alerta, para entender um pouco mais. Eu sei que você já ouviu talvez dezenas de mensagens como essa. O grande perigo é que nós não sabemos até quando a mão dele estará estendida, até quando essa corda estará disponível para que você segure com todas as suas forças e seja puxado por ele, seja salvo por ele. Então eu quero te encorajar. A nossa oração, o nosso propósito aqui é que você, ao ouvir essa mensagem, leve a sério, acredite, confie. Por mais simples que seja esse plano, ele é o único que realmente funciona. Ele é o único que milhares de pessoas ao longo da história perderam as suas vidas para que essa mensagem fosse preservada e chegasse até os nossos dias, para que você pudesse ouvir, depositar a sua fé, se arrepender dos seus pecados e poder ter acesso a uma salvação completa e duradoura. Que Deus possa estar completando essa obra no seu coração. E caso alguém tenha algum tipo de dúvida, caso alguém queira conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos todo o tempo do mundo. Eu estou de férias, então eu não tenho compromisso. Eu sempre falo, né? Amanhã às 8 não tem. Nós podemos conversar para que você vá embora tendo a plena convicção de que você não mais tem sobre a sua cabeça, sobre os seus ombros, a ira de Deus, mas pelo contrário, a misericórdia dele, a bondade dele e o perdão de todos os seus pecados. Amém?